Olá, meus amores, olá, minhas amoras. Começamos mais uma aula aqui no YouTube. Hoje eu vou falar para vocês e com vocês, tá? Sobre o pai da sociologia, o Auguste Comte, tá? O Augusto Comte para os mais próximos, se a gente aportuguesar um pouquinho o nome dele. Ele é um grande nome da sociologia. Ele vai ser considerado o pai da sociologia, das ciências sociológicas, e hoje a gente vai falar um pouquinho dele, um pouquinho sobre tudo que ele pensou, para assim a gente começar de vez a estudar os grandes sociólogos do mundo. Então, nessa primeira parte do ano, a gente vai ver os sociólogos da Europa, tá? Aí já para o final do ano, muito próximo do Enem, que agora mudou de data, né? Vamos esperar a data, mais próximo da Unesp, mais próximo da FUVEST, eu começo a passar os sociólogos brasileiros, as sociólogas femininas, que vocês vão ver que vai demorar para elas aparecerem aqui, infelizmente, tá? Nesse começo de sociologia, a gente tem muita pouca mulher fazendo ciência, tá? E a gente vai aos poucos estudando e descobrindo um pouco mais sobre a nossa sociologia, tá bom? Então chega de blá blá blá, depois a gente conversa mais um pouquinho, agora a gente vai começar a aula, tá? Então já dá o curtir aqui, engasguei, tá? E já comenta para eu ficar feliz, porque eu fico de olho em quem dá curtir e em quem dá amei, tá bom? Então vamos começar com Auguste Comte. E primeiro a gente tem que entender que tempo social que ele viveu. Tá? Quando a gente entende o cenário, quando a gente entende esse contexto histórico, fica muito mais fácil para a gente entender as ideias de todos os artistas e de todos os sociólogos, tá? Então, Auguste Comte, o Comte, tá? Vou falar assim para ficar um pouquinho mais fácil. Ele vivencia a primeira revolução industrial. A primeira revolução industrial acontece no século XVIII, lá na Inglaterra, e é a revolução que introduz as fábricas, introduz as máquinas nessa nova economia que está se alterando profundamente. Então, com a Revolução Industrial, meus amores, a gente começou a ter o quê? Um capitalismo industrial. A Revolução Industrial, ela inaugura esse capitalismo industrial. Antes a gente vê que ainda não é bem delimitado esse capitalismo, ainda a gente tem um mercantilismo, tá? Um metalismo e não o capitalismo como a gente conhece e como a gente compreende hoje. Tá? Então esse capitalismo industrial, ele vai mudar muito mais do que a economia. Ele vai mudar a sociedade, ele vai mudar a política, ele vai mudar as formas de pensamento e, obviamente, ele vai mudar a visão das pessoas, tá? Então, com o início do capitalismo, tem o início também da sociologia e do estudo das sociedades, tudo bem? Então, a gente percebe que essas transformações, além de transformações produtivas, também foram transformações sociais. Então, se antes da Revolução, para eu construir ou para eu ter uma cadeira, eu precisava cortar madeira, esculpir a madeira, construir a cadeira, lixar a cadeira, invernizar a cadeira, e só assim eu teria uma cadeira. Com essa revolução industrial e com esse capitalismo industrial, as transformações produtivas me permitiram chegar na loja e comprar uma cadeira pronta. E além disso, comprar muitas cadeiras iguais, porque a introdução das fábricas na economia permitem a produção de vários produtos iguais entre si, o que era muito difícil quando a gente tem a manufatura, os produtos feitos através das mãos, por isso que é mano, ok? Então essas transformações produtivas vão também começar a pipocar e modificar a sociedade onde está ocorrendo essas mudanças. Então, a primeira mudança que a gente percebe muito nítido é como o trabalho começa a ser visto pela sociedade. Esse trabalho agora ele é fonte de expressão. Eu me expresso através dele. Isso é tão forte, mas tão forte na nossa sociedade que automaticamente, quando a gente conhece alguém, a gente quer saber com que essa pessoa trabalha. O que você faz?
Ah, eu posso fazer muita coisa, eu posso ler, eu posso bordar, mas quando a gente pergunta o que você faz, a gente está perguntando sobre o trabalho. O trabalho, ele tem uma conotação dentro da nossa sociedade muito importante, tá? E essa conotação, essa visão sobre o trabalho começa a ser construída nessa época do início da Revolução Industrial. Tudo bem? Além de fonte de expressão, esse trabalho também vai significar fonte de riqueza. Eu começo a enriquecer. E quando eu falo eu começo, a gente precisa entender que quem realmente enriquece com a Revolução Industrial são os donos dos modos de produção, ok? São os donos das fábricas, são os burgueses. Os trabalhadores pouco enriquecem, porém já começa a ter a visão que trabalho enriquece, tudo bem? Uma visão que hoje em dia então nem se fala, a gente sabe o quanto essa visão é importante e o quanto ela é forte dentro da nossa sociedade. É só ver a categorização de profissões. Profissões boas são profissões que enriquecem, profissões não tão boas, não tão bem vistas pela sociedade, são as profissões que não enriquecem, tá? Não é à toa que a licenciatura tá tão em baixa, tô engasgando, tá? Na nossa sociedade atual. Por quê? Porque o ganho financeiro não é o mesmo ganho se comparado com um grande empresário. Tá? Mas essas são discussões que a gente vai falar um pouquinho lá pra frente, tá? Mas só pra gente dar uma pincelada. E produtividade. O trabalho começa a ser, sim, um nível de produtividade. Quanto mais produtivo você é, melhor pessoa você se torna, ou melhor trabalho você tem. Hoje, mais do que nunca, a gente está vivendo a crise da produtividade, tá? Que a gente precisa ser produtivo a todo momento. Tudo bem? Então, meus amores, a gente percebe que esse tempo histórico é extremamente importante, tá? Vamos continuar entendendo um pouquinho da onde que surge esse conte, da onde que surge esses pensamentos. Tem um pouquinho mais de tempo histórico. Então, a gente vai ver que essas transformações da sociedade vão ocasionar algumas coisas. Primeira coisa, alienação do trabalhador. O trabalhador, quando inserido dentro da fábrica, querendo ou não, ele se torna alienado. Eu vou falar um pouquinho melhor e mais aprofundado sobre isso quando a gente falar de Karl Marx, tá? Mas a alienação do trabalhador é a questão do trabalhador agora fazer uma parte do processo. Ele já não faz o processo inteiro. Então, quando a gente vivenciava uma manufatura, o trabalhador que construía, por exemplo, de novo, a cadeira, ele participava de todo o processo de construção da cadeira. Agora, quando ele é inserido dentro de uma fábrica, ele já não participa de todos os processos, ele participa de um processo. Então, ele é o responsável por envernizar as pernas das cadeiras. Tá? Então ele não participa mais de esculpir a madeira, de cortar, de modelar. Todas essas partes são para outros trabalhadores. Então, com isso, eu perco a noção do todo. Eu, trabalhadora, tá? Eu não consigo mais visualizar o todo. Eu visualizo apenas partes dos processos. Isso me torna uma trabalhadora alienada. Tudo bem, meus amores? Além disso, as cidades começam a se expandir, as cidades que recebem essas indústrias, elas vão se expandir, elas vão crescer, obviamente, tá? As pessoas vão atrás de empregos e os empregos estão nessa época onde as indústrias, as fábricas estão. A gente vê que começa a aparecer nessas cidades o que a gente chama de marginalização social. A sociedade, como ela está se dividindo dentro da fábrica entre quem é o dono e quem são os gerentes que ganham mais e quem são os trabalhadores, essa divisão que estava só dentro da fábrica começa a ser visualizada
fora da fábrica. Então a gente começa a ver que uma parte da cidade são para as pessoas que detêm dinheiro, que detêm riquezas. E as margens, as beiradas, são para os trabalhadores que não detêm tanto dinheiro, que não detêm tanto glamour e tanto valor, tá? Isso vai criar a marginalização. A margem, é na margem que ficam as pessoas que detêm menos valor, tá? Um valor de trabalho, um valor financeiro, um valor econômico e, infelizmente, um valor social, tá? A gente vai falar muito de marginalização social quando eu falar de minorias, tá? Que vai ser logo depois que a gente falar de Marx. Eu preciso de alguns conceitos do Marx para explicar bem bacana o conceito de minorias, mas aqui já é o início, tá bom? Profissionalização da vida social. Então, eu preciso me tornar profissional, eu preciso ter uma profissão, tá? E essa profissão vai demandar muitas coisas: estudo, conhecimento, oportunidades, privilégios, tá? Então, a profissionalização. E essa profissionalização vai se relacionar com a vida social. Dependendo da minha profissão, eu tenho uma vida social. E com isso, com todos esses quesitos unidos, vai surgir um movimento que é um movimento muito importante, que é um movimento que conquistou já muitos benefícios, tá? E muitas melhorias para a vida do trabalhador. Então, eu que sou trabalhador, eu tenho que agradecer a eles. Vocês que serão futuros ou já são trabalhadores que estão me assistindo também têm que agradecer a eles, que são os movimentos sindicais. Os movimentos sindicais, eles nascem de uma maneira muito rápida, tá, meus amores? Com trabalhadores, tá? Então, os trabalhadores vão se unindo e eles vão solicitando, demandando melhorias. Porque sabemos que as condições de trabalho nessa época eram condições terríveis, tá? Desde jornadas que beiravam coisas de 16, 18 horas, até condições totalmente insalubres, impossíveis de trabalhar. Tudo bem? Então, com esse contexto todo que eu passei para vocês, a gente vai ver o surgimento de uma nova ciência, porque é o período das ciências. As ciências exatas, as ciências biológicas já estão muito desenvolvidas, já estão dando saltos gigantescos. E alguns pensadores, alguns estudiosos começam a perceber que aqueles métodos, aquela racionalidade, aqueles experimentos que foram usados nas ciências exatas e nas ciências biológicas também poderiam ser aplicados dentro da sociedade. Começa a surgir assim o campo das ciências sociais. Vamos ver então como que ele surgiu. Bom, era preciso compreender todas essas mudanças, são mudanças muito rápidas, mudanças muito profundas, e as pessoas começaram a querer entender melhor. Assim como a gente quer entender um pouco melhor o hoje, tá? O que a internet fez com a nossa vida, com as nossas relações, com o nosso entendimento de mundo e com o nosso entendimento de nós mesmos, tá? Eles também queriam entender todas essas mudanças. E eles queriam, além de entender, descobrir quais eram as origens, tá? Onde que nasceu essa mudança? Ela nasceu em qualquer lugar ou ela tem alguns lugares específicos, tá? E as consequências, que é, na minha opinião, o mais importante. O que todas essas mudanças e esses atos estão fazendo com a sociedade, com a política, com a economia, com os relacionamentos? Toda grande mudança, ela vai alterar muitos fatores e eles queriam entender quais são as consequências nesses fatores. Tudo bem? Então, gente, eles vão começar a sistematizar e analisar. E eles começam por 3 tópicos. Primeiro, o comportamento da sociedade, tudo bem? O comportamento social. O comportamento humano, tá errado aqui para variar, Marina errando slide,
tá? O comportamento do homem, do indivíduo. Então, às vezes, teremos que analisar assim poucos ou um indivíduo, tá? Às vezes nem sempre dá para ser em algo muito abrangente como sociedade ou em algo muito grande como coletivo. O coletivo é menor que o social, tá? Social, toda a sociedade, coletivo, grupos. Então eles queriam analisar o social, o grande, o coletivo, os grupos, médio e o indivíduo, o pequeno. Tá? Então, com essa divisão, eles começaram a entender que dava sim para estudar a sociedade, os grupos e os indivíduos. Só que para isso era preciso sistematizar uma pesquisa, era preciso sistematizar um conhecimento. E a primeira pessoa que faz essa sistematização é o Comte. Então, agora a gente vai ver um pouquinho do Augusto Comte. Ele nasce em 1798 e morre em 1857 e a gente fala que ele é fundador da sociologia. Ele é popularmente conhecido como o pai da sociologia. Ai, Marina, não existiu ninguém antes dele? Existiu. Só que o que ele fez foi muito notório, foi muito importante e por isso ele ganha essa alcunha, ele ganha esse título de fundador. Tá? Daqui a pouco serei eu, fundadora de alguma coisa, tá bom? Tô brincando. Ele também é membro do movimento cientificista, então, obviamente, ele tem aspirações científicas, ele se coloca como cientista, só que a base científica dele é a sociedade, o grande objeto dele é a sociedade. Tá? O grande objeto do biólogo pode ser um animal, pode ser o corpo humano, pode ser a célula, tá? Do matemático são as relações matemáticas, do sociólogo é a sociedade, são os grupos e são os indivíduos. Tudo bem? Ele vai tentar utilizar a razão, obviamente, a razão, porque ele faz parte do movimento cientificista. Então ele quer usar essa razão para explicar o mundo físico, tá? E também o mundo social. Então, enquanto muita gente está buscando as explicações do mundo físico, o porquê chove, porquê faz calor, porquê é deserto, porquê aqui não tem deserto, tá? Tudo isso são explicações do mundo físico. Ele também quer explicar o mundo social. Tudo tem uma explicação, segundo Comte. E ele vai atrás das explicações que estavam apagadas, que estavam invisíveis, tá? Com isso, ele acaba fundando um movimento científico, que é o movimento do positivismo. O Comte é, sim, positivista. O positivista são as pessoas que seguem a razão, tá? Que seguem a ciência. Então, ele acaba criando todo um movimento científico. E com esse movimento, o que ele quer, gente? Ele quer criar o pensamento sistemático. Se é sistemático, é baseado em sistemas, não é baseado em achismos. Ah, eu acho que é isso. Ah, então é verdade. Não, é baseado em pesquisa, em sistematização, em sistemas, tá? Sobre a sociedade. E ele quer entender através desse pensamento sistemático, através dos estudos e dos objetos de estudo dele, objeto é o que a gente estuda, tá? Como e quais são os princípios que regulam o mundo, tá? E ele tá falando do mundo das relações, ele não tá falando do mundo natural e do mundo físico, ele tá falando do mundo das relações, porque somos sim construtores desse mundo. As nossas relações vão criar, vão modificar todo o mundo ao nosso redor. Tudo bem até aqui, gente? Ficou claro? Então, como que ele vai fazer essa sistematização? Primeira coisa, define o que ele vai estudar. Então, eu vou usar como exemplo o meu TCC, tá? Que é numa ciências sociais, tá? Sociais aplicadas, é comunicação, mas vai servir para vocês. O meu TCC, que é o meu trabalho de conclusão do meu curso de Relações Públicas, teve como objeto de estudo
propagandas publicitárias, então eram propagandas de publicidade da Barbie. Isso, Mariana, você estudou isso? Estudei, gente. Tá? Então eu peguei muitas propagandas publicitárias, tá? Desde a primeira propaganda, tá? Até a última, que foi quando apresentou os novos biotipos, tá? Isso lá em 2017. Tudo bem? Então esse é meu objeto, as propagandas, tá? Peguei todas? Não, porque seria impossível. Eu elenquei através de uma sistematização, tá? Então depois que eu peguei esse objeto, eu tenho que criar hipóteses ou conceitos. No meu trabalho foi hipótese. O que é uma hipótese? A ideia que eu vou tentar comprovar e através do estudo eu posso comprová-la ou eu posso refutá-la, tá? O que é refutar? Ó, não deu certo, a sua hipótese é falsa. Isso é válido para a ciência, tá bom, gente? Isso é muito importante para a ciência. Olha, por esse lado deu certo, vamos tentar os outros agora. Então, qual que era a hipótese do meu trabalho, tá? É que as propagandas publicitárias da Barbie acompanham as demandas do movimento feminista no mundo, tá? Então, que a Barbie evoluiu o seu papel como mulher, assim como as mulheres também evoluíram o seu papel através da sociedade, tá? E que é uma metodologia? A metodologia é um estudo programado, tá? Uma série de experiências, aí são várias, tá, gente? Cada área tem a sua metodologia, para verificar se a hipótese é verdadeira, é falsa, é parcialmente falsa. Tudo bem? Então, qual foi a minha metodologia? Eu peguei a trajetória feminina desde a década de 50, 40, tá? Que 50 foi o início da Barbie, até 2015, 2017, que foi a época, e eu estudei as evoluções do papel feminino na sociedade, tá? E com isso eu comparei com as propagandas. Então, o que eu tirei? A minha hipótese era verdadeira, era falsa ou era parcialmente falsa? Era verdadeira, que a Barbie, ela acompanha essas demandas feministas, ela acompanha as demandas femininas sociais. Por que, Marina? Como você conseguiu comprovar isso? Só para vocês terem uma ideia, a primeira Barbie era uma Barbie que casa. Ela é a Barbie dona de casa. Então, tem a Barbie, a mesma Barbie com a roupa de casamento, de noiva, tá? E com a roupa de mãe, tá? E já as Barbies atuais, elas têm múltiplas profissões, elas têm múltiplos biotipos, elas têm múltiplos cortes de cabelo, elas podem fazer muito mais coisas do que a Barbie de 1950 fazia. Então, através da publicidade, eu consegui notar e eu consegui comprovar, através de metodologia científica, que a minha hipótese era sim verdadeira. Poderia ser não verdadeira? Poderia, gente, sem problema nenhum. Tudo bem? Então, o que o Conte vai fazer? Ele vai pegar essa sistematização e ele vai aplicar na sociedade. Tudo bem? Quando ele aplica na sociedade, ele olha essa sociedade com um olhar 100% racional. Gente, é muito difícil fazer isso, por isso que é muito difícil fazer ciência. Por isso que temos que honrar os cientistas, tá? E as cientistas. Porque eu tenho que afastar todos os olhares com lentes que eu tenho. Então eu tenho que afastar o olhar da filosofia, da religião, do senso comum. Por quê? Porque eu sou um cientista, eu tenho que olhar através da razão. Então eu preciso tirar os meus preconceitos, os meus sensos comuns, a minha moral, tá? Eu preciso tirar tudo isso do meu olhar para eu ter uma pesquisa científica 100% racional, ou o mais racional possível. Tudo bem, gente? Sim? Então vamos seguir.
Então, ele começa a perceber, através dos estudos científicos, que a razão humana, ela passa por 3 estágios, tá? Então, quais são esses estados ou estágios? O primeiro é o estado teológico, é o estado onde a razão acredita em superstições, em religiões, tá? Acredita mais na fé do que na própria razão, tudo bem? Depois vai para o estado metafísico, metafísica da experimentação. Então, é um estado onde a razão começa a experimentar e começa a fazer as primeiras indagações, os primeiros questionamentos. Tudo bem? O segundo estado é o estado positivo. Nesse estado positivo é quando a nossa razão, ela se afasta de tudo que não é racional, tá? Então ela se afasta de religião, de crendice, de mito, tá? Tudo que não pode ser explicado, tudo que é místico, tá? Não faz sentido, então não está mais nessa razão. Então é uma razão focada 100% no racional, tudo bem? E Comte vai um pouquinho além. Ele fala que se um dia a sociedade inteira, tudo bem, chegar a pensar no estado positivo, a sociedade vai ter mudanças. Primeira mudança, vai ter o domínio da ciência, a ciência vai dominar, então não vai ter religião, não vai ter mitologia, não vai ter crendice, não vai ter nada disso, porque isso é o estado teológico ainda. E indústria, ok? Vamos viver com base na indústria. Vai ser uma ditadura, tudo bem? Republicana, tá? República, ditadura e república é um pouco complexo, né? E tecnocrática. O que é tecnocrática? Que segue a tecnologia. Além disso, o Comte fala de uma coisa que até o momento pouquíssimas pessoas tinham falado, sobre o ensino laico. O que é o ensino laico? O ensino que não tem religião. Gente, nessa sociedade positivista não existe religião, então não tem por que explicar religião ou não tem por que explicar conceitos religiosos na educação. Pública para todas, gratuita, de graça, sem custo nenhum e universal, tá? Igual para todo mundo, tá? Então, para Comte, essa sociedade é a sociedade que a gente tem que almejar, que a gente tem que desejar e buscar. Ai, tá bom, Marina, como que a gente chega nessa sociedade? Através da ciência e da razão, se afastando de senso comum, religiosidade, mitos, crendices, se afastando do místico, tá? Então, se você se afasta de tudo que é místico, você se aproxima do estado positivista. Tudo bem, gente? E pra gente finalizar o pensamento de Comte, tá? Ele fala em outros estudos que a sociedade, ela é assim como um organismo vivo, tá? Que a sociedade é viva, que ela se mexe, que ela respira, que partes dela morrem, tá? Que tem partes mais fracas e partes mais fortes, assim como um organismo vivo. E quando Comte fala sobre isso, ele remete, tá? Ele lembra do conceito de darwinismo social, onde o mais forte sobrevive. Isso é o darwinismo. É essa a ideia do mais forte aplicado na sociedade. Então, o mais forte socialmente sobrevive, o mais fraco socialmente morre. É um conceito muito forte que está em várias obras, inclusive no Cortiço. No Cortiço, nós vemos a presença da ideia de darwinismo social. O mais forte, o mais inteligente e o mais belo sobrevivem, tá? Quem não tem essas características acaba morrendo ou acaba perdendo,
Tudo bem? Então, para Comte, quem são os mais fortes? Quem são os mais aptos? Que é como Darwin fala, os desenvolvidos, os países desenvolvidos. Então, para Comte, lá em 1800, em 1700, bem no finalzinho de 1700, os países desenvolvidos são os mais evoluídos e os subdesenvolvidos são os menos evoluídos, tá? Isso concorda com uma visão extremamente eurocêntrica, onde a Europa está no centro, tá? É uma visão até hoje muito difundida, tá? Até porque a gente tem a palavrinha subdesenvolvido, se é sub é abaixo do desenvolvimento, tá? Então é um conceito muito difundido, é um conceito muito visualizado e demonstra um certo olhar social que acredita na marginalização. Tudo bem, meus amores? Então, o que é importante do Comte? É entender que ele é o primeiro a pensar e a estudar a sociedade, tá? Ele vai estabelecer um método de análise, então ele não faz isso de alegre, tá? Ele estuda e ele cria métodos de análise e ele vai falar que a sociedade é um organismo vivo, então ela se integra e ela se interage entre si. Tudo bem até aqui? Espero que tenha ficado claro, tá? Espero que todo mundo tenha entendido, porém, se não entendeu, não tem problema nenhum. Me manda mensagem, tá? Pode ser por aqui, nos comentários, pode ser por WhatsApp, pode ser pelos grupos. O importante é não ficar com a dúvida, tá bom? Semana que vem a gente continua com Durkheim, tá? Um grande nome da sociologia também. E a gente está quase chegando no final das 3 grandes cabeças da sociologia antiga, tá? Que a gente precisa estudar. Fiquem bem, cuidem dos seus. Até semana que vem, logo logo a gente se encontra juntos dentro da sala de aula, tá? Se tudo der certo, estamos torcendo. Um beijo muito carinhoso, até a próxima!